Olá, esse tema da unção, ele é muito claro nas Escrituras, principalmente nas Escrituras neotestamentárias. No Velho Testamento, nós vamos ver porções dessa unção sendo derramadas sobre os indivíduos com um objetivo específico, mas no Novo Testamento nós vamos ver a atividade da unção do Espírito mais contundente, porque é o ministério dele, né? Nós vemos que nós estamos debaixo da graça, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. João, o evangelista, ele fala isso no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 17. É importante nós entendermos essa contundência e essa clareza que as Escrituras nos trazem com relação à unção. Porém, nós precisamos ver a dupla obra do Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Primeiro, através do novo nascimento e depois, através do revestimento de poder, que nós chamamos também de batismo no Espírito Santo, que acontece para que o crente possa desenvolver o seu chamado, o seu ministério. Ele é ungido para fazer algo em nome de Deus e para a glória de Deus. Amém? Então, nós vamos estudar hoje essa primeira obra, que é a obra do Espírito Santo no interior do crente. Antes de se tornar um crente, a pessoa precisa ouvir o Evangelho. E quando ela escuta o Evangelho tem o poder de fazer com que ela passe pelo novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma experiência pessoal, única, individual, real, que o homem tem com Deus. Seja pela pregação do Evangelho, amém? Seja por um encontro genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante nós entendermos aonde se encaixa aí a nossa parte na pregação da palavra, amém? Porque o novo nascimento, ele acontece para aqueles que ouvem a mensagem, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai trazer ali a construção dessa questão, né? Que o Evangelho, eles são boas novas e o novo nascimento acontece quando você escuta, crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessa com a sua boca Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa a fazer um trocadilho de palavras, dizendo: como invocarão daquele quem não creram? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. E os crentes que nascem de novo, eles precisam dessa segunda experiência, ou dessa segunda obra do Espírito Santo, de revesti-lo, né? João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Parte da igreja de Jesus Cristo tem negligenciado a segunda obra do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Alguns ensinam que isso já passou e nós vamos ver isso bem de forma clara aqui nesses vídeos, amém? Eu creio que nós vamos ter muitas revelações, algumas pessoas ainda vão aprender com relação a essa dupla obra do Espírito Santo na vida daquele que crê, amém? Em João capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água natural, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, ou falando a respeito do novo nascimento, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui ele está com aquela mulher samaritana e ele fala sobre essa questão da água que ele vai dar a beber. E a mulher pensa que a água é a água natural. Assim como Nicodemos pensou que o novo nascimento também era natural. Mas Jesus estava falando ali de algo espiritual. Ele estava falando do novo nascimento que iria acontecer nos homens após a sua morte e sua ressurreição. Amém? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ninguém havia nascido de novo. Só após a sua morte e ressurreição é que foi proclamado o novo nascimento. E essa doutrina ela é consistente, tanto no Velho Testamento como uma promessa para o futuro,
como no Novo Testamento, como uma evidência de que o homem pertence a Deus. Amém? Então, o novo nascimento é a obra do Espírito Santo que leva à comunhão com Deus e à vida eterna. É a experiência que nos enxerta no corpo de Cristo e nos faz morada do Espírito de Deus. Como já vimos, né, o Espírito Santo é quem convence, renova e sela, além de ser o penhor da nossa herança. Então, é uma obra do Espírito verdadeiramente o novo nascimento. Mas o homem precisa estar exposto à pregação da palavra, ele precisa estar exposto à pregação do Evangelho, para que, crendo naquela mensagem, ele possa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Em João 14, 16 e 17, Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus falou isso, ele estava falando a respeito de algo futuro. Quando João escreveu isso, João escreveu muito na frente a respeito de algo que havia acontecido enquanto eles estavam vivendo com Jesus, ou seja, narrando os evangelhos, né? Mas ele fala de algo que já aconteceu. Jesus aqui estava falando acerca do novo nascimento. Nessas passagens, que possibilita a unção dentro, isto é uma bênção para nós. É uma fonte de água dentro de nós que jorra para a vida eterna. Então, veja bem, ele fala aqui de uma fonte a jorrar para a vida eterna em João capítulo 4. Mas em João capítulo 7, versículo 38 e 39, e lembre-se, o evangelho de João foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus era o verbo de Deus. Amém? É através dele que nós encontramos o caminho de volta para Deus. Em João 7, 38 e 39, Jesus diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, João traz a clareza disso aqui, mostrando que essa nova experiência chamada de batismo no Espírito Santo, ele vem através de um fluir do interior. Então, primeiro, acontece o novo nascimento, uma fonte a jorrar para a vida eterna. É algo que transforma o caráter daquele que crê em Jesus. Amém? É algo que vai nos transformar de dentro para fora. Mas, em João capítulo 7, ele está falando de uma outra experiência que, através dessa transformação de dentro para fora, iria acontecer um revestimento de poder, e esse revestimento de poder ia ser como rios. Enquanto que uma fonte alimenta uma pessoa só, rios vai suprir a sede de muitas pessoas. Amém? E claro, ele estava falando a respeito do batismo no Espírito Santo, que é uma unção que vem sobre o crente já nascido de novo. Amém? Para quê? Para que ele cumpra o propósito, para que ele possa servir ao seu próximo na unção que ele recebeu. O batismo no Espírito Santo é a unção sobre nós, uma experiência que nos torna uma bênção para o próximo. É água que flui de dentro, isto é o revestimento de poder que Jesus prometeu, que nos capacitaria a testemunhar do seu evangelho. Ou seja, o batismo no Espírito Santo tem um objetivo para o serviço, para nós sermos testemunhas. Amém? Em Atos 1:8, Lucas narra aqui Jesus dizendo: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Receber o batismo no Espírito Santo é receber do mesmo Espírito. É uma dimensão mais profunda. É entrar na plenitude daquilo que Deus revelou para nós. Amém? Kenneth Hagin. Então é importante nós entendermos isso. O novo nascimento é a fonte a jorrar para a vida eterna. Já é uma grande bênção. É algo extraordinário. Mas, amados, existem rios que nós precisamos beber dessa fonte, para que nós possamos ter água para satisfazer a sede daqueles que estão sedentos e vivificar aqueles que estão mortos. Amém? O batismo no Espírito Santo já vem para nós sermos testemunhas, para nós servirmos e servirmos
com eficácia. Amém? Fica comigo, nós vamos estar aprendendo sobre essas coisas, eu não tenho pressa, e nós vamos aprender essa questão da dupla operação do Espírito Santo na vida do crente, daquele que crê. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.